Boa noite, Votorantim. Estamos de volta com o debate dos fatos. Depois de 4 meses, estamos aqui de volta. Você que estava aí perguntando, querendo saber, né, se o debate dos fatos voltaria ou não voltaria, está aqui, da forma que nós tínhamos combinado, que nós tínhamos planejado. A gente ficou ausente esse tempo todo, primeiro, em função da festa junina, que a TV Votorantim, você se recorda, fez toda a cobertura, fez toda aquela participação, foi quase um mês aí de festa junina, né? Esse ano foi um ano atípico na festa junina, e logo em seguida entrou aquele processo eleitoral, né? Logo após a festa junina, não era ainda os horários eleitorais, a campanha ainda não estava oficialmente nas ruas, mas nós entendemos que se a gente continuasse com o debate dos fatos, poderia estar privilegiando um ou outro candidato, ou outro partido, enfim. E tomamos a decisão de voltar depois das eleições. Como na semana passada foi feriado, né? Essa é a primeira sexta-feira útil após as eleições. Boa noite, Luciana Lopes. Estamos de volta, hein? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que nos assistem. Estou muito feliz por estarmos de volta aqui com o debate dos fatos na TV Votorantim. Não nos ausentamos, né? Participamos aí de todo o período pré-eleitoral, com a entrevista com os candidatos a vereadores, enfim, uma maratona, né? Também para nós que não somos candidatos, mas acompanhamos aí todo o processo eleitoral na nossa cidade. E ainda esse assunto está quente, né, Wellington? Acho que hoje ele vai dominar o nosso programa, né? Sem dúvida nenhuma, Luciana. O assunto eleições, o assunto novo prefeito na cidade de Votorantim e o assunto, a surpresa para alguns e para outros nem tanta surpresa assim, é a expressiva votação do vereador Fernando, que, aliás, é o nosso convidado de hoje à noite, é o convidado que já está aqui do nosso lado. Boa noite, Fernando. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E, antes de mais nada, quero, em nome da TV Votorantim, e acredito de 18.479 pessoas aqui da nossa cidade, que é um número bem expressivo, te dar os parabéns. Boa noite, Kermes. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os telespectadores do TV 10, do programa Debate de Fatos. É uma honra estar aqui essa noite, poder falar sobre a política de nossa cidade e queria agradecer vocês aí pelo convite. Realmente, né, a gente fez uma campanha limpa, honesta em toda a cidade e ficou muito feliz e honrado, né, com essa votação que obtivemos nas urnas aí, na última eleição. E dizer que só temos a agradecer à população, né, de coração mesmo, pela receptividade, né, que tivemos em todos os bairros da cidade. A gente ficou muito feliz mesmo, de coração. Claro, né, Fernando, que assim, você já esperava que você fosse bem votado, até por isso que você colocou seu nome à avaliação da população, né? Esses 18.000 e quase 18.500 votos são votos suados, votos casa por casa. Quem acompanhou o seu trabalho aí durante a campanha eleitoral percebeu que entre as três campanhas, a sua, pelo menos aparentemente é você que vai nos dizer, era a mais modesta, tanto de número de pessoas que te acompanhava, material gráfico, adesivos em carro e coisas assim. Nesse sentido, a votação expressiva que você teve, te surpreendeu ou você já continuava com aquela certeza que você já tinha bem lá atrás, antes da festa junina, que você ia ter um sucesso nas urnas como você teve? Com certeza. A gente já tinha algumas pesquisas internas, né, que o partido realizava e sabíamos que estávamos na disputa para ganhar a eleição, né? Infelizmente não tivemos muitos recursos nessa campanha, praticamente usamos só o dinheiro que o partido nos enviava de São Paulo, né? Fizemos uma campanha casa a casa, que eu falei, todos os bairros da cidade, não conseguimos atingir todas as ruas, porque não deu tempo, né? Mas fomos aí de casa em casa, fizemos mais de 50 bairros,
uma campanha, eu falei, simples, mas honesta, uma campanha limpa, sem ataques pessoais a ninguém, né? Vinha algumas pessoas falar para mim, não, vamos ter que fazer um panfleto atacando tal candidato. Eu falei, não, a gente vai trabalhar honestamente, vai levar as nossas propostas, o nosso plano de governo, que é um plano de governo que foi praticamente moldado pelo que a gente escutava na rua, porque o plano de governo foi aí lançado para a cidade 1 mês e meio antes do dia da eleição. Então, eu já tinha a base do plano de governo e o que a gente escutava nos bairros, conversando com todos os moradores, a gente incluiu nesse plano de governo e fez um plano de governo realmente voltado para as necessidades da cidade e executável. Nada de coisa só para ganhar voto. Não, não adianta você fazer um plano de governo de 300 páginas e você não conseguir fazer 10%. Então, você tem que fazer alguma coisa realmente que é necessário que dê para fazer. Então, a gente fez uma campanha com poucos recursos. Para ter uma ideia, eu tinha 5 carros de sons e o outro candidato tinha 100. Eu tinha 20 pessoas trabalhando comigo na rua, tá? Mas pessoas voltadas aí para o trabalho, que se dedicaram. Eu tinha 17 candidatos a vereadores também que se dedicaram bastante, né? Outros partidos, um tinha 132, outro tinha 66. Então, nesse proporcional aí foi meio injusto a coisa. Mas procuramos aí na base da garra, do nome da tradição do meu pai, do Zeca Padeiro, uma coisa que eu percebi nitidamente na cidade, que o nome dele ainda vive no coração e na mente das pessoas. É incrível. De cada 10 casas que eu visitava, no mínimo 6 falavam o nome do Zeca Padeiro. Então, essa tradição, somada aos princípios de honestidade que meu pai me ensinou desde criança, de transparência, dessa campanha limpa, sem ataques, somado com a força de vontade de fazer uma Votorantim melhor, de uma renovação política dessa cidade, fizeram uma campanha maravilhosa, que só tem a agradecer a toda a população que nos recebeu de braços abertos. É incrível. Você entrava na rua, né, porque a minha equipe ia batendo nas portas e as pessoas aguardavam você passar. Cerca de 100 metros, assim, era coisa maravilhosa. Todo mundo queria conversar com você e quando não queria te conhecer. Então, eu só tenho a agradecer. Que bonito. Olha, tá até vontade em ser candidato também, viu? Porque a gente fica sempre com aquele receio, né, de que a política está desgastada, que as pessoas já não têm mais aquela gentileza que tinha na época do seu pai com os candidatos, né? Mas você está... Foi muito emocionante, porque tinha casas que você chegava, a pessoa lembrava do meu pai, do tempo da chave, do tempo que ele vendia pão, a pessoa chorava, você se emocionava. Então, foi um aprendizado assim, maior para mim, entendeu? Porque a campanha de vereador é diferente da campanha de prefeito. A campanha de vereador é mais pautada para as visitas, entendeu? Sim. Agora, o prefeito não, é uma campanha ampla, que você abrange a cidade inteira, né, num todo. Então, a gente, na casa mais distante que você podia imaginar, eu ia. Tinha que atravessar terrenos aí de 100, 200 metros, a gente ia até lá, porque eu acho que todos os eleitores, os moradores merecem o respeito de ter você lá, conversando de igual maneira com qualquer outro bairro, entendeu? Nós fomos em todos os bairros, fizemos uma campanha maravilhosa, só tenho a agradecer de coração. Muito bem, ó, você que está em casa, aqui está só começando uma conversa, o debate dos fatos também está só começando agora. Não se preocupe, você que está preocupado com a Avenida Brasil, com a Carminha, com o Tufão, pode ficar tranquilo que o debate dos fatos vai terminar antes do início da novela, tá bom? E a reprise no próximo domingo, e hoje tem muitos prêmios para você. Agora que a Luciana acho que vai falar, né, Luciana? Antes de mais nada, Wellington, eu gostaria de parabenizar o Fernando pelo sucesso da campanha, né? E a gente sabe realmente o quanto você se empenhou nisso. Eu não vou falar o senhor porque é muito jovem, então eu espero que o senhor permita que eu fale você. E parabenizá-lo, então, pelo sucesso da campanha. Nós, no dia das eleições, assim que saíram os resultados, nós estávamos ao vivo aqui no programa Eleições 2012. Aplaudimos. Com toda a equipe, nós o aplaudimos o Erinaldo também, claro. E comentamos também do sucesso, né? Foram quase 30% dos votos válidos da cidade que votaram em você. Então, realmente, merece aí os parabéns, né? Obrigado. E eu gostaria, então, como o Wellington já adiantou, você, nosso telespectador, pedir para que você ligue, participe conosco desse programa. Deixe seu recado, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, que nós vamos ler aqui no ar, ao vivo, e você ainda vai concorrer a vários prêmios nesta noite. Hoje nós vamos sortear uma costela assada da Isa Refeições e Lanches, uma pizza da Simone Pizzas, 2 pares
de sorvete Sundae da Natuice, um pote de sorvete de 2 litros também da Natuice. São 2 potes, não são? Aqui diz um pote. Ah, é? Né? 3, depois a gente verifica, né? 3 puffs da Cerale Móveis e 3 kits de picolé com 12 unidades também da Natuice. Você que quiser ligar e participar, o telefone é o 3247-1010. Você também pode pedir para que seus vizinhos, seus amigos nos assistam, caso eles não tenham Supermídia. Estamos ao vivo agora na internet pelo www.tvvotorantim.com.br. E se você quiser deixar um recado aqui para nós ou uma sugestão, também pode ser pelo MSN. Eu estou com o MSN ligado, é o contato@tvvotorantim.com.br. Porém, pelo MSN você não concorre a prêmios. Para concorrer, você tem que ligar aqui e falar com a Andréia Paulino, que hoje está recepcionando os telefonemas, ok? Então, mais uma vez, ligue, participe e concorra aí a todos os prêmios. Ô Lu, dá para mandar mensagem também pelo telefone celular? SMS. Que é aquele mesmo número que é o 9601 1110. 9601 1110. Para esse telefone você pode mandar mensagens de SMS, mas você também não vai concorrer aos prêmios, é só para deixar seu recado. Quiser concorrer, tem que ligar 3247-1010 precisa confirmar e com o Carlos falar com a André, que é Andréia. o mesmo número do dia das eleições, Carlos André, acho que é isso, né? 9601 1110, acho que é isso mesmo. Bom. Então é só mandar a mensagem, a gente lê aqui. E eu gostaria também de agradecer aí os nossos amigos da imprensa, né, que disponibilizam as matérias aqui para nós. Estamos voltando com o debate dos fatos e eu vou voltar a procurar todos os jornalistas aí para saber das notícias que foram publicadas durante a semana sobre a nossa cidade. Então, a Rádio Cruzeiro FM, a Rádio Ipanema, a Rádio Band, Rádio Vanguarda AM, Rádio Cacique AM, Rádio Nova Tropical FM, Folha de Votorantim, Jornal Cruzeiro do Sul, Jornal Ipanema, Diário de Sorocaba, Jornal Bom Dia, TV Tem, TV Sorocaba, TV Record Paulista e o blog Notícias Votorantim. São dessas mídias que nós trazemos os assuntos que são pautas deste programa. Vamos lá, Wellington? Vamos lá, e já vou começar aqui fazendo umas perguntas para o Fernando, perguntas que com certeza você que está em casa aí gostaria de estar fazendo. Aliás, se eu não fizer as perguntas que você gostaria de saber aí dessa trajetória do vereador Fernando como candidato a prefeito da nossa cidade, ligue, faça a pergunta, a gente vai estar fazendo a pergunta para ele aqui. Mas eu queria saber, Fernando, o que se fala nesse exato momento, porque a cidade ainda está vivendo vamos chamar aí, a ressaca das eleições, né? Ainda as rodinhas aí é o único assunto. Eu agora à tarde fui tomar um lanche lá no Rio Acima e estava ouvindo lá o pessoal comentando, falando e tal. E uma coisa que está assim dizendo muito, nós falamos aqui, não sei se nós pautamos as pessoas, mas isso acabou virando eco, né? Tá todo mundo falando. Quando terminou, a gente viu essa votação expressiva, as palavras que foi dita aqui, Fernando é a grande liderança política da cidade no momento. Você acredita nisso? É exatamente o que as pessoas estão falando. Você é a grande liderança, ou você já era e ninguém sabia, ninguém acreditava, enfim. Você concorda ou discorda que você é a grande liderança no momento? Eu acho que ainda tem várias lideranças na cidade, né? E a gente trabalha, né, o tempo todo para você, né, chegar a um objetivo. Como vereador, eu procurei desenvolver um grande trabalho na Câmara, né, em 8 anos. Até queria agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer vocês, sempre abriram espaço para mim. Vocês também são responsáveis pelos seus 800 e poucos mil votos, porque sempre deixaram eu apresentar meu trabalho. Sim. Sempre fomos bem recebidos, entrevistados, também deixar um abraço para o Cortez, né? Então, isso ajuda a divulgar o trabalho, né? A transmissão da sessão da Câmara. Então, tudo isso vai somando. Isso é uma soma positiva para o político, né? Que procura desenvolver um trabalho honesto, sério, um trabalho que sempre procura o bem da população, né? O desenvolvimento da cidade.
Eu acho que tudo se caminha para isso, né? Porque o objetivo é esse mesmo. O objetivo meu de vida, desde que eu prometi para o meu pai, isso antes dele falecer, que se eu fosse um dia um político, eu ia procurar ser o melhor possível para a cidade e para o povo. Né? Eu consegui, graças a Deus, e ao povo, ser vereador por 2 vezes. Agora, o objetivo principal é ser prefeito de Votorantim, para poder fazer um trabalho mais amplo, né? E a gente procura fazer as coisas corretamente para que os frutos venham. Né? Então, hoje, por que não? Outra coisa que está se falando muito nas rodinhas aí, ninguém melhor do que você para dizer o que você acha que você pensa. Grande parte desses 18.500 votos que você teve seriam, segundo os analistas de plantão aí, né, as pessoas que dão os seus palpites, que foram votos de protesto. Agora, quem viu o seu trabalho, como diz no jargão aí, gastou sola de sapato bastante, né? Não só você, mas toda a sua equipe. Aliás, um abraço para o Rogério, para o Miranda, enfim, tem mais pessoas envolvidas, pessoas que estavam com você. Ademir, um abraço para Ademir Amaral. Dá para achar que há quem diga que os 18.500 votos foram votos de protesto. Eu, particularmente, não compartilho desse pensamento. Mas vamos ser menos, né, ser mais modestos. Parte desses 18.500 votos foram votos de protesto, na sua opinião? Eu acredito que sim. Foi uma somatória, né? A maioria dos votos foi do trabalho meu, reconhecimento da tradição do meu pai, do nome que ele fez aqui na cidade em 50 anos, do meu trabalho como vereador, do trabalho que eu desenvolvi na Câmara, da campanha em si, que foi uma campanha limpa, honesta. Mas eu acredito que muito poucos votos desses foram de protesto nessa eleição. Muito poucos? Eu acredito. Foi um voto mais consciente, um voto de renovação, de mudança, de querer algo novo para Votorantim, de querer novas fronteiras para a cidade de Votorantim. E é isso que a gente continua, né? A eleição acabou, mas a ideia permanece, né? A luta continua e isso que a gente vai seguir em frente. Mas que você, nessas andanças todas, você sentiu, assim, um descontentamento em função do atual governo? Sem dúvida. Acredito que você ouviu muita coisa. Sem dúvida. E isso também não é um termômetro para... Eu acho que esses votos de protesto ficaram no grande número de abstenções. Foram 15 mil abstenções. Eu acho que o pessoal... Eles protestaram de uma outra maneira, não votando. Eu acredito. Votando. Não votando. Eu acho que isso me prejudicou bastante. Porque geralmente quem não vota é porque ele não está satisfeito. Então ele quer mudar. Então você não foi beneficiado, na sua opinião, pelos votos de protesto. Pelo contrário. Eu acho que foi ao contrário. Foi ao contrário. Então, claro que teve votos de protesto. Mas quem acompanhou a minha campanha, o meu trabalho como vereador, quem conheceu o meu pai, o trabalho dele, a tradição dele, sabe que essa eleição não foi o voto de protesto, foi o voto consciente, um voto de renovação para a política de Votorantim. E você acha que a maior parte desses votos foi pelo seu pai? Não, eu acho que tudo somou. Eu acho que teve pessoal que votou, não, eu vou votar porque é filho do Zeca, pessoa honesta, que já foi prefeito, que já tem tradição, então vamos confiar o filho dele. Tem os votos que, devido ao meu trabalho de vereador na Câmara, e tem o voto da campanha. Eu acho que isso é uma somatória. Confesso então, que a gente... aí faz o tijolinho... Sim, vai somando, né? E o objetivo é você ganhar a eleição, né? Mas a gente tem que respeitar a vontade do povo e a vontade de Deus, né? Que não foi o momento. Alguns fatores aí de última hora atrapalharam, né, nessa eleição, né? E a gente tem que continuar tocando bola em frente, né? No nosso objetivo, com certeza. E agradecendo sempre a população, né? Claro. E pretende se candidatar a deputado daqui 2 anos? Olha, todo mundo que você conversa em Votorantim sugere isso. Estadual ou federal? Então, a gente está estudando ainda, tem que ver a questão de legenda, né? Tudo certinho, como que vai funcionar. Mas existe uma grande possibilidade. Para você ter uma ideia, em Sorocaba, a repercussão dessa votação minha foi muito grande. Então, muita gente de Sorocaba... Aliás, depois eu vou te fazer uma pergunta que eu ouvi em Sorocaba, Fernando. Então, muita repercussão muito grande em todos os locais. Então, existe a possibilidade grande disso acontecer. Luciana, vamos entrar nas notícias. Daqui a pouco a gente continua com o Fernando e até ajuda ele, pede para ele nos ajudar a pensar aí nas notícias. A primeira... O atual prefeito Pivetta comentou em entrevista ao Cruzeiro do Sul que não se reelegeu porque não soube se comunicar com o eleitor, como você está vendo a matéria que foi aí publicada pelo Cruzeiro do Sul.
Em entrevista à Rádio Ipanema, ele comentou quais foram os fatores que o levaram à derrota. E ele falou também sobre a força da candidatura do Fernando. Vamos ouvir aí alguns trechos da entrevista. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. São vários fatores, né? Primeiro, que não houve um avanço do candidato vencedor em relação à sua votação das últimas 3 eleições. Ele continuou exatamente no mesmo teto de votação. Entre esses fatores, eu posso destacar como determinante uma terceira candidatura que pertencia ao nosso bloco, e que na última semana ela avançou sobre o nosso eleitorado, que foi a candidatura do Fernando. Fernando Oliveira de Souza, ele teve 18 mil votos, não é isso? Exato, mas na última semana nós vimos detectando o crescimento dele, mas até então ele estava dentro do chamado voto da terceira via, né? O voto da mudança, coisa assim. Mas na última semana ele cresceu e cresceu sobre o nosso eleitorado, talvez porque ou tivesse havido, eu apanhei muito do ponto de vista de campanha eleitoral da candidatura tucana, e talvez o eleitorado ficou muito na dúvida em relação, não quero esse que bate, mas também aquele que está apanhando deve ter alguma situação, e aí acabou optando por essa candidatura pela terceira via. E isso tirou os votos preciosos. Faltaram, não foi 2.000 votos na realidade, faltou coisa de 1.800, 1.900 votos. Diferença, né? Que era o teto. Nós ficamos abaixo do nosso teto, que era em torno de 40%. Sempre foi historicamente. Piveta, eu conversava com um amigo de Votorantim, um profundo conhecedor das coisas de Votorantim, da política regional. Ele me dizia o seguinte: mais do que tudo foi o Piveta que perdeu, não o Irinaldo que ganhou. Exato. Você que perdeu, Piveta? Fui eu, exatamente isso. Nós fizemos uma boa administração, uma administração bem avaliada, mas nós cometemos vários erros, e isso foi fatal. Politicamente você também não teve fazendo aquele trabalho de campo durante esse período? Então, faltou isso? Faltou eu na rua, faltou o governo se comunicando melhor com a comunidade, faltou defesa mais clara, uma linguagem... Faltou marketing, Piveta? Sim, faltou em todos os sentidos. Quando digo marketing pessoal, inclusive, marketing, né? Pessoal, faltou comunicação, e aí não é comunicação institucional, senão vai parecer que o André, o pessoal da equipe de jornalismo, não. Faltou relacionamento político com a cidade. A cidade não entendeu direito. Por exemplo, tive um mundo de obras acontecendo durante esse último ano. Agora, nesse momento, a Gisele Constantino está parada lá, porque nós estamos recapeando a Gisele Constantino. Isso é consequência dos recursos que fomos buscar em Brasília ainda em 2010. Todo mundo sabe que um convênio é um trem complicado para sair. Você demora 1 ano e meio, 2 anos para que você tenha esse convênio se transformando em obras, né? Então faltou a gente dizer isso claramente para o eleitor. Piveta, com todas as realizações, com toda a sua experiência, como bem lembrou aqui o Kiko, 12 anos aí na Prefeitura de Votorantim, e com todas essas obras, novos investimentos na cidade de Votorantim, no fundo, talvez até de forma inconsciente, não houve um pouco de menosprezo aos adversários? Talvez, o próprio grupo, com tudo que está acontecendo, veja, quando você fala numa eleição, quais são as bases? Bom, primeiro, partidos políticos. Nós fomos lá e trouxemos os grandes partidos juntos, 18 partidos. Lideranças religiosas, apoio das principais lideranças religiosas, católicas e evangélicas, todos eles presentes. Aí, candidatos a vereadores, os principais candidatos a vereadores, toda aquela lição política feita, né? Governo bem avaliado, etc. Então, aí pode acontecer da gente dar uma, como eu diria assim, uma amolecida. Prova disso é que a votação dos nossos candidatos a vereadores foi abaixo da esperada. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. Está aí um trecho da entrevista do prefeito Piveta na Rádio Ipanema, e a Luciana fez uma edição aí para tirar algumas partes para que a gente pudesse entender, ouvir o pronunciamento do prefeito. Aliás, se eu não estou enganado, no dia seguinte à derrota, né? E ele já foi à Rádio Ipanema e já deu esse depoimento. Eu, particularmente, achei ali o Piveta
uma humildade, né? Reconhecendo aí as suas falhas, reconhecendo aí o fato de talvez ter menosprezado a capacidade dos seus adversários políticos, né? Pergunta do Paulinho, que é o repórter lá, que é o entrevistador lá da rádio, e ele confirmou, né? Confirmou. Agora, o que chama atenção, como ele mesmo disse ali, ele fez a lição de casa, né? O número de partidos que estava do lado dele, os candidatos a vereador, até onde se sabe, são candidatos com potencial de votos, até lideranças que estavam em outros partidos vieram para o lado do grupo do Pivetta, e lideranças religiosas, enfim, é uma soma aí de tarefas que ele fez, né? E achando que tinha feito todas essas tarefas certinha, então ele reconhece que ele pode ter acomodado um pouquinho. E daí, com tudo isso que ele fez, ele teve 20.824 votos. Então, a gente volta para o Fernando, que não acredito que não teve aí partidos, a gente sabe que não teve, apoio de lideranças religiosas, não sei se teve, enfim, todas essas características que o prefeito Pivetta disse que procurou se preocupar, o Fernando não teve isso, ele vai nos confirmar agora, e teve 18.479 votos. Na verdade, ele teve 2.345 votos a menos do que o prefeito Pivetta. Fernando, volto para você. O prefeito, você viu ali, ele fez uma lista de tudo que ele acha que para ir para a guerra, ele cuidou de tudo, né? De cada arma, de cada munição, de cada... Enfim, estou fazendo uma forma de guerra aqui, mas claro que as eleições não é uma guerra, né? É só para ilustrar, né? Cuidou do soldado, cuidou da munição, cuidou do canhão, cuidou de tudo, né? E até onde a gente sabe, as armas que você tinha eram bem menos armas, né? E você chega com 2.345 votos abaixo dele, né? Você concorda com ele que faltou um pouco aí de condição de não menosprezar os adversários, né? E se realmente ele fez a lição de casa, como que explica você ter 2.345 votos a menos que eles apenas, né? E não ter absolutamente nada disso? Ou você tinha, e a gente não sabe? Bom, e se você levar em consideração a região do Novo Mundo, que abrange Novo Mundo, Primavera, Green Valley, Tatiana, que eu, por não ter condição financeira de campanha, eu quase nem cheguei lá. Ah, você não foi lá naquela região? Cheguei a ir 2 vezes, tá. Mas meio período, um dia, praticamente em 3 meses. Eu não tinha uma equipe lá, eu não tinha um carro de som, porque não tinha condição disso. Se você tirar essa votação, essa diferença, praticamente é empatada a eleição. Se você desconsiderar essa região que eu praticamente não consegui fazer campanha. Então, teria um empate já técnico, um empate de votos aí, né, entre eu e o Pivetta. Acho que talvez ficasse até em segundo lugar. Ressaltando que a sua diferença entre o Pivetta é menor do que do Pivetta com o Erinaldo. A sua diferença é 2.345 votos para com o Pivetta e do Pivetta para o Erinaldo 2.710. Isso. Então, Então, se se você desconsiderar uma mais... região que praticamente eu não consegui fazer campanha por falta de recursos, né, praticamente a eleição ficou empatada entre eu e o Pivetta, se considerar só a cidade aqui de Votorantim. Tá? Então, já é um fato muito importante. Agora, eu discordo dele, eu acho que ele se preparou para a campanha. Tá? Ele juntou os partidos, ele pegou os principais candidatos, mas ele esqueceu de administrar a cidade com prioridade e com planejamento. Ele não fez um planejamento da cidade em 4 anos, na minha opinião. O que aqueceu? Ele largou a cidade durante um certo período, 2 anos e meio, e começou a querer fazer tudo de última hora. E o eleitor votorantinense, o eleitor brasileiro, hoje, ele é muito atento a isso. Ele acompanha a política, ele acompanha o desenvolvimento da cidade. Tá? Eu tenho certeza que se ele tivesse feito um governo planejado, um governo realmente voltado para o povo, durante os 4 anos, e hoje ele teria um resultado muito melhor. Tá? Mas não chegou a isso porque não planejou uma cidade, fez tudo de última hora, né? Você vê ruas sendo recapeadas aí uma semana antes da eleição, coisa que podia ser feita em 4 anos.
Tá? Não adianta você ter uma estrutura forte de campanha, mas você não ter o nome, você não ter o respaldo popular. Diferente de mim, que sempre procurei fazer um trabalho, mesmo como vereador, um trabalho sério, um trabalho honesto, comprometido, atendi mais de 40 mil pessoas na Câmara, dentro das limitações do vereador, procurei fazer o máximo possível pela cidade, tenho vários projetos importantes aprovados, trabalho em todos os bairros da cidade, eu andei de cabeça erguida na cidade. E eu falei para você, aonde eu ia, não tive uma rejeição, estou sendo sincero, de coração. Ninguém me falou nada negativo nessa eleição, pelo contrário, só positivo. Agora, é diferente, ele fala que ele não teve o contato popular com a população. Você colhe o que você planta. Se você plantou errado, você não tem como colher. Você não tem como encarar a população de cara aberta. Durante o período eleitoral, ele continuou sendo prefeito e parece-me que não, ele só ia para a rua no final da tarde, ou coisa assim. Ele tinha que cumprir o horário de prefeito, das 8 às 6, né? Não, mas tem o sábado, tem o domingo, tem o feriado, tem a noite, então isso não é uma desculpa. Agora, outro argumento dele é em relação às obras da cidade, né? Que é a burocracia. Então, para que você coloque em prática uma verba federal, a burocracia é tamanha, que até ela chegar de fato, né, demora, e é por isso que muitas coisas saíram só nesses últimos tempos. Mas só no governo dele, se você analisar o governo do Jair Cassola, foi muito diferente. Eu acompanhei, você entendeu? Ele fez obras do primeiro até o 8º ano, ele ficou 2 mandatos. Se você voltar 20 anos atrás, na época que meu pai administrou a cidade, um orçamento 1/10 do que é hoje, tá? Ele conseguiu fazer 70 obras de peso em Votorantim. Uma administração muito, na minha opinião, muito melhor do que a do Pivetta. Muito mais consistente. Foram 4 anos trabalhados dia a dia. Eu acompanhei isso. Eu não trabalhava na prefeitura, mas eu acompanhava. Você era vereador, né? Não. Não, era filho do prefeito. Ah, na época que você era... Tá, entendi. Meu pai foi prefeito. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 21. Eu fazia faculdade na época, né, de administração. Então, isso é desculpa, na minha opinião. Você tem como, sim, fazer um trabalho desde o início, trabalho planejado, priorizado, nas áreas que hoje precisam muito, como saúde, como habitação. Hoje você não tem uma casa popular para quem ganha menos de 3 salários mínimos construída em Votorantim, no governo do Pivetta. Nenhuma. Ele fez um cadastro de mais de 13 mil famílias, fez o pessoal dormir na porta das escolas lá em 2009 e não fez nada. Isso é um desrespeito. Como que uma pessoa vai confiar num político desse? É difícil. O que você mais escutava por aí era a reclamação da saúde e reclamação da habitação. Fernando, você citou o governo Cassola. E durante a sua candidatura, você citava sempre que a família Cassola te apoiava. Incluía-se aí o Jair Cassola? Não. Na verdade, o Jair ele tinha compromissos assumidos, né, com a atual administração, mas tirando o Jair, toda a família do Itamar, o pessoal dele, a família dele completa, estava nos apoiando, mas sim, porque achava que era a melhor opção para a cidade. Mas não existe inimizade com o Cassola? Seu relacionamento com ele qual é? É o melhor possível. Não tenho amizade nenhuma, pelo contrário, nós somos grandes amigos aí. Eu fui um vereador muito bem atendido por ele, né, quando na Câmara Municipal, no mandato que estive junto com ele, o prefeito que dava atenção para o vereador, né, atenção para a população, diferente do que aconteceu nesse mandato do Pivetta, que eu fui totalmente discriminado, sendo o vereador mais votado do partido e sendo ainda no início do mandato o líder do governo. Então, Fernando, você acha que o erro estratégico nesses 4 anos começa aí? Com certeza. Começa aí. Se você tivesse sido tratado da forma mínima que você imaginaria, que você imaginava ser tratado, talvez hoje você nem tivesse tido a necessidade de deixar o partido e talvez estivesse junto com o grupo. Você avalia aguardando para se candidatar daqui 4 anos. Se você tivesse sido tratado, se você tivesse o vereador mais votado, tido todas sido presidente da Câmara. Também. Você acredita que o erro começa lá atrás, talvez ou não? Com certeza. Eu acho que é falta de cunho político isso, você entendeu? Você não dá valor para o que tem, entendeu? Mas eu acho que Deus, ele encaminha as coisas, viu? Quando é para ser a coisa, as coisas vão se encaixando, você entendeu? E para você ver, eu cheguei numa situação dentro do PT que nem cadeira de vereador eu tinha na eleição garantida.
Você entendeu? Eu já sabia antes Já de eu sair era o do PT. vereador mais E votado. não ia nem ter a oportunidade de concorrer para vereador. Então, isso é uma situação grave, entendeu? Tanto que eles tentam na justiça a perda do meu mandato de vereador, até hoje não conseguiram, porque eu tenho justificativa para manter o mandato. Foram todos os vereadores da região perderam o mandato, eu não perdi. Por quê? Porque eu tenho razões para manter o mandato. Então, você confirma que o erro começou lá há 4 anos Foi uma atrás. sequência de erros, né? Sequência de erros. Abandonou a cidade, não atendia a população no gabinete, não andava nos bairros como prometeu o prefeito nos bairros, fez uma administração de praticamente meio ano, quando um prefeito, que se julga bom para a cidade, tem que trabalhar, que eu falei nos comícios, acho que a Luciana escutou, os 4 anos, dia a dia, você tem que se dedicar à cidade. Agora, Fernando, o Piveta perdeu as eleições, perdeu a eleição, mas pensando aqui em questão de números, ele teve um terço da votação, né? A gente meio que deixou os 3 iguais, né? Foi 30% para o professor Erinaldo, 30% para o Piveta, 30% para você. Então, 30% da população, né? Claro que não serviu para que ele voltasse ao cargo de prefeito, mas 30% da população aprovou a gestão dele, né? Mas é devido ao grande número de partidos, o grande número de cargos comissionados, que chegavam, se você incluir lá as Águas de Votorantim, tinha 600 cargos, né, de confiança. Você pega 600, multiplica por 4 da família, já dão quase 3 mil votos. Pega os vereadores, mais o trabalho deles, mais a família, mais o pessoal que é PT em Votorantim, que vota no PT independente do candidato. Né? Isso foi um dos seus principais discursos de campanha, inclusive, né? Entendeu? E outra, o poder financeiro de campanha, muito forte, a máquina na mão, né? Isso, você acha que com todas essas características, esses 20 mil votos é pouco? Com todas essas vantagens? Com certeza, numa condição normal, certo? Você pega a cidade de Sorocaba, você pega o prefeito Lipe, ele foi reeleito com 70%. 70%. Não teve nem segundo turno. Exatamente. Então, se você se garante, faz uma administração ótima para a cidade, trabalha os 4 anos, você respeita a população, você atende a população, você é um prefeito humilde, um prefeito que trabalha o dia a dia para a população, você vai colher na eleição. Mesmo que você saia sozinho, com um partido, você ganha a eleição porque o povo reconhece. Você acha que o povo é grato? Com certeza. O povo é grato. Agora, o povo sabe avaliar também o que não foi bom. Você entendeu? Luciana, vamos prosseguindo? Aqui, eu estou procurando um dado, parece que 54% dos prefeitos que tentaram reeleição foram reeleitos no Brasil, né? Isso significa que a chance de a pessoa ter a reeleição é maior do que não ter, né? Sim. Mais da metade foram reeleitos, né? Um dado importante que eu esqueci de falar, que ele citou aqui, que eu realmente cresci na última semana, você entendeu? Mas pelos levantamentos que a gente tinha internos do partido, sempre houve um empate técnico nessa eleição. Sempre eu estive ali junto, entendeu? Qualquer um poderia ganhar essa eleição. Mas a campanha dele não admitia, né? Exatamente. Certo. Você entendeu? Isso foi um fator que me prejudicou. E você acha que as pesquisas eleitorais então prejudicaram? Olha, os resultados das pesquisas não batiam com o nosso de jeito nenhum. Tá? Mas essas suas pesquisas, quais foram? Elas nunca foram publicadas, por quê? Porque para publicar a pesquisa é um valor alto. Você tem que registrar, você tem que ter um órgão de imprensa para você poder publicar. A gente não tinha essa condição, né? A gente já teve dificuldade para fazer a própria campanha, muito menos para pagar uma pesquisa oficial, você registrar que é o caro e você arrumar um órgão de imprensa para você publicar. Qual é o valor de uma... Agir em torno, registrada de uns 15 mil reais, né? E daí você tem que ter ainda a disponibilidade de uma mídia, né? Uma mídia que a gente não tinha. Entendeu? Mas a gente tinha as pesquisas internas, eram pesquisas bem feitas, e sempre apontaram aí a gente empatado tecnicamente em primeiro, ou em segundo, em primeiro, em segundo, sempre nessa posição. Eu acho que essas pesquisas que saíram aí atrapalharam bastante na última hora, porque pessoas que acreditam que iam votar no Fernando, baseado em pesquisas, deixaram de votar no último momento e me prejudicou bastante também. Certo. Vamos dar sequência? Vamos dar sequência. Estou com várias curiosidades. Olha as curiosidades do pessoal também, já tem bastante aqui chegando. Mas antes eu vou dar sequência aqui na nossa pauta e depois eu leio tudo pelo MSN também, as pessoas já estão se manifestando. Você que ligar, participar, vai concorrer a vários brindes na noite de hoje, 3247-1010.
O prefeito eleito, Erinaldo Alves da Silva, concedeu diversas entrevistas durante os últimos dias. Carlos André vai colocar na tela aí algumas das imagens: Cruzeiro do Sul, Folha de Votorantim, Jornal Bom Dia, capas de jornais, enfim. Por várias vezes ele tem se mostrado disposto a atender a imprensa, a responder todos os questionamentos. Inclusive esteve aqui na TV Votorantim no dia seguinte à eleição com o programa Votorantim Verdade. 2 dias depois, novamente, veio aqui no dia seguinte, né, na terça-feira, no Justiça Cidadã. E ele está se mostrando muito disposto, inclusive nós já o convidamos também para vir ao debate dos fatos, estamos aguardando aí uma resposta, né? E para a Folha de Votorantim, ele afirmou que não tem nenhuma pretensão de disputar a reeleição e pretende preparar um grupo apto a disputar a próxima eleição. Dos grupos jovens que estão surgindo, ele citou seu vice-prefeito Silvano, a vereadora Fabíola, falou que ainda há alguns candidatos a vereador e outras pessoas da comunidade que estão sendo estimuladas para trabalhar junto com o PSDB. E citou que até mesmo o Fernando vem como um candidato forte. Questionado se o Fernando do DEM entrará para o grupo de Erinaldo, ele disse que Fernando já havia sido convidado para ir para o PSDB, mas que ele preferiu o DEM para ser candidato a prefeito. Mas que Fernando poderia ser candidato do PSDB, só que ele tinha que criar um espaço dentro do partido, pois ele não tinha como entrar impondo algo, já que ele não tinha nenhum vínculo com os tucanos. Segundo Erinaldo, Fernando é uma pessoa com carisma e que ele apoia. Vamos ouvir um trecho da entrevista que ele concedeu à Rádio Ipanema. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. Para nós, o grande desafio nosso nesse momento, eu tenho falado e reitero que não tenho pretensão de reeleição, certo? Tenho um desafio pela frente que é encarar os problemas de frente da cidade, preparar novas lideranças para o futuro de Votorantim e aí sim, diante desse contexto, a gente seguir o que for a tendência natural. Mas já vai preparar a Fabíola? Não. Mas que o eleitorado está mudando, não tenha dúvida. É isso, Renato? Daqui a 4 anos, de repente, a Fabíola a Fabíola entrou por acaso até inclusive contra a minha vontade na eleição passada. Eu não gostaria que ela participasse, mas ela acabou, como os filhos é difícil de você controlar, acabou saindo candidata e ganhou as eleições. E nesta eleição, ela deixou de ser a filha do Erinaldo, passou a ser a Fabíola, vereadora, com 2.301 votos. Com reconhecimento público pelo trabalho que ela fez. Não tenha dúvida que ela é uma liderança nova. Quem puxou mais votos? Quem puxou voto? Ela que puxou votos para o Erinaldo? Quem ajudou quem? Puxou voto para ela? Olha, eu acho que nenhum dos dois. Ela puxou voto para ela, porque se você fizer uma avaliação dos votos do Erinaldo, você vai ver que o Erinaldo se mantém numa faixa de voto quase o mesmo. Claro que é um conjunto de interesses e houve muito voto dela e Erinaldo e Fabíola, mas ela começou a adquirir um espaço próprio, que isso é bom porque revela uma nova liderança que pode ser útil para a cidade mais para frente. O senhor recebe a faixa dela, né? Exato. De acordo com a legislação, o vereador mais votado é que dá posse ao prefeito. É verdade. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. Opa, estamos de volta aí, o professor Erinaldo dando uma entrevista para a Rádio Ipanema e deixou claro ali que não pretende a reeleição, citou o nome do Fernando como uma das possibilidades aí de ser o futuro candidato a prefeito, né? E a gente sente nas palavras do prefeito Erinaldo uma preocupação em falar de uma forma em que ele agregue algumas pessoas, algumas lideranças, né? E entre elas, obviamente, da forma elegante com que ele se referiu ao Fernando. Aliás, a gente estava aqui aguardando esse momento para entrar nessa outra questão que também está virando zum aí na Avenida 31 de Março, lá nos altos da Vila Nova, enfim, nos 4 cantos da cidade já tem comentários. E a pergunta é direta e objetiva,
para o vereador Fernando, né? E que foi candidato a prefeito. Fernando, existe possibilidade de, a partir do momento que o professor Erinaldo assumir, no dia 1º de janeiro, o Fernando estar fazendo parte da equipe de governo do professor Erinaldo? A partir de 1º de janeiro eu volto ao meu cargo na Câmara, que eu sou funcionário efetivo da Câmara Municipal, já faz mais de 12 anos, né? E ninguém me procurou, que nem eu falei, estou no momento de... Essas 2 semanas eu tirei para fazer alguns exames, para dar uma descansada, porque a campanha, queira ou não queira, ela desgasta um pouco, né? E agora, uma coisa eu digo, eu sou candidato a prefeito daqui a 4 anos. Isso eu posso afirmar. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Então, né? você quer dizer agora, assim, se o professor Erinaldo procurar, quiser você no grupo, já sabendo que você é candidato daqui a 4 anos, talvez exista uma possibilidade de você fazer parte desse governo? Eu acho que não dá para misturar cargo na prefeitura com candidatura. Não, agora eu vou te falar o que eu ouvi em Sorocaba. Ouvi em Sorocaba ontem. O Fernando deve ser o secretário de governo do Erinaldo. Não tem nada disso, isso é boato, né? Pessoas que tentam jogar aí para tentar... Aliás, pessoa do próprio DEM, viu? Não tem nada disso, Sorocaba, entendeu? Não fui procurado por ninguém, não procurei ninguém, eu não pretendo procurar ninguém, é que eu falei para você. Mas assim, você não descarta essa possibilidade? De conversar, não. Essa possibilidade de ser secretário de governo, eu acho que está descartado. Tá, então, mas de ocupar um cargo dessa importância no governo não é minha pretensão, Erinaldo. Não é minha pretensão. Você não está... Não estou preocupado com isso. Mesmo que o professor Erinaldo diga assim, olha, você vai ser o próximo candidato a prefeito e quem sabe a Fabíola, a sua vice... Mas isso que eu falei, você não pode... Você precisaria vir para cá agora. Você não pode vincular cargos na prefeitura com futuras candidaturas. Não, mas sim, eu posso ser o futuro candidato a prefeito e trabalhar na prefeitura, você está entendendo? Não, mas aí o professor não pode dizer que ele não aceite. Porque assim, ele vai ter alguém do lado dele que vai concorrer com ele futuramente. Agora, se já tiver um acordo pré-estabelecido agora, né, se você ouvir dele e falar assim, não, você vai ser o candidato do governo. É que eu falei para você, eu não fui procurado por ninguém ainda. Eu estou na... Eu falei para você. Mas essa é a grande curiosidade. Eu volto segunda-feira para a Câmara, já tenho 2 requerimentos importantes, eu volto ao atendimento. Eu estou preocupado com isso no momento. Né? Procurar manter esse atendimento, cumprir meu mandato de vereador com honestidade até dezembro. O ano que vem pretendo não afastar da população. A gente tem alguns planos aí para continuar no meio do povo. Tá? Mas eu não tenho essa preocupação, não tenho essa preocupação de cargo, não tenho essa... A única coisa que eu posso afirmar, que eu falei para você, que eu sou candidato a prefeito daqui a 4 anos. Isso não abro mão de jeito nenhum. Pode ser que seja pelo PSDB, agora, pelo os DEM ou por caminhos qualquer que isso partido. vai levar de amanhã para frente é outra história. Depende de sentar, de conversar, de articulações políticas. Então, o que dá para entender é que não está descartada essa possibilidade. De ser candidato não. do PSDB. De conversar e de fazer parte do governo Erinaldo. Pelo que deu para entender. Não é minha intenção. Não, acho difícil. Acha difícil. Tá aí, ó, você que estava aí curioso, como eu também estava, e se fala muito aí na cidade, né? Aliás, como se fala nesse período de política, não? A gente ouve cada coisa que não dá nem para falar aqui, de absurda que é, né? E essa era uma das coisas que a gente estava ouvindo bastante, eu estava muito curioso para ouvir o Fernando, que a gente sabe que ele estava aí descansando já faz alguns dias, e não tinha se manifestado ainda. Então, tudo que se falava até agora era apenas especulação, né? E uma das coisas era justamente essa. Fernando vai ou não vai fazer parte do governo do professor Erinaldo? Porque, Kermes, eu não penso em mim. Eu penso na cidade de Votorantim, no meu grupo político, você está entendendo? A minha situação pessoal é a que menos importa, você está entendendo? Então, a gente tem a pretensão de fortalecer esse grupo agora, tá? Falando em grupo político, conversar, estamos abertos para conversar com qualquer pessoa, né? E vamos tentar moldar isso para o futuro. Agora, a questão de cargo, sinceramente, isso daí para mim não está preocupando, não está, porque eu tenho o meu cargo, graças a Deus, né? Minha esposa também trabalha em Sorocaba, tem 2
cargos aí efetivos, então a gente não está... Então, mas politicamente, E outra, a posição que eu tenho diferente. hoje... Você sendo um secretário de áreas que você trabalha muito bem, você atendia aproximadamente 30, 40 pessoas por dia na Câmara Municipal. Então, se você ser secretário de uma secretaria como Secretaria de Governo, Serviços Públicos, coisas que o valha, você vai ter condições de ter uma aproximação da população, fazer um trabalho para a população de uma forma mais efetiva, né? Então, quando se especula essa possibilidade de você estar fazendo parte desse governo, é pensando nesse aspecto, de você já começar a se preparar para as eleições de 2016, com o aval do atual, né, Só que antes de você falar em cargos, você tem que falar em situação política. Sim, por isso que eu Você perguntei. Tá cargos, na minha opinião, são secundários. Você entendeu? Porque realmente eu não dependo de cargo. Então, mas a partir da campanha... Situação política que eu posso dizer é assim, o grupo político do professor Erinaldo garantir a possibilidade de você concorrer às eleições de 2016 com um aval. Isso é um acordo político. Sim, aí é diferente. É um acordo político. Aí a gente pode até conversar sobre isso. Certo? Mas eu tenho que consultar meu grupo político, eu tenho pessoas também ligadas a mim, não é uma decisão que eu vou tomar sozinho. Você está entendendo? Pode haver uma coligação entre o DEM e o PSDB, por exemplo? Futuramente. O Ademir, em várias oportunidades aqui na TV Votorantim, citou isso, que no passado foi tentada essa coligação. Cogitou-se, né? Cogitou-se por parte dele, ele insistiu nisso, né, nessa possibilidade. Tá? Mas a única coisa que tem